Olá, meu nome é Deise Maria e eu quero dizer a todos a paz do Senhor, dizer também que hoje é mais um dia de salvação na minha e na tua vida. É mais uma oportunidade que o nosso Deus dá de dia em dia para que nós possamos avaliar a nossa vida e também pedirmos a direção dele e procurar na oração pedir que Ele nos esclareça e que nós o aceitemos em espírito e em verdade, nos batizemos e também nos alegremos com esse batismo e possamos nos esforçar para a salvação. E eu quero apresentar a vocês o meu canal no YouTube e eu peço a vocês que se inscrevam, né? E apertem o sininho, né? Assim, clique lá em cima do sininho e ali vocês vão receber as notificações conforme eu fizer um vídeo. E aqui está o link. Se vocês digitarem esse link, logicamente vai sair no meu canal. E ali vai ter uma palavra de carinho, de conforto, tá bom? O meu canal é Deus, o Conforto Eterno. E meu nome é Deise Maria. Eu quero hoje falar uma palavra que fala lá em Josué, é mais ou menos um complemento da palavra anterior, que está em Josué, capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Senhor Deus vive está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Eu não sei se vocês já observaram, eu estou o tempo inteiro, depois que eu recomecei a gravar esses vídeos, eu estou o tempo inteiro falando que Deus está sempre em primeiro lugar. Ou seja, eu falei quando lá no final, depois desses acontecimentos todos que eu estou falando atualmente, quando Israel saiu do exílio, saiu do cativeiro, a primeira coisa que foi feita foi o templo. Não adianta você ter uma bela casa, uma bela cidade, muito dinheiro no banco, se você não tem o principal, que é o Todo-Poderoso. Tudo isso acaba. E foi o que aconteceu aqui. Quem estava ali representando a Deus, era o sacerdote juntamente com aquela arca. A arca representava Deus. E os sacerdotes eram os homens de Deus. Quando aquelas águas se abriram, quando os sacerdotes, que eram os homens representantes de Deus, colocaram os seus pés ali naquelas águas, as águas se dividiram.
a Bíblia diz que se cortaram. E quando elas cortaram, o que acontece? Antes do povo passar, os sacerdotes, junto com a arca, tinham que estar ali no meio, na frente daquele povo, para aquele povo passar. Era o próprio Deus. Então, Deus fez aquele milagre e ficou ali, esperando aquele povo passar, a pé enxuto. O que eu quero dizer? Que nada do que nós quisermos fazer nesse mundo, nessa vida, se nós não colocarmos Deus à frente, não vai nada à frente também. A gente quer ir à frente, mas se Deus não estiver à frente, não adianta que nada nosso se conclui. Então, a Bíblia toda ela é firmada em Deus, nos propósitos de Deus. O homem, ele tem os seus propósitos? Tem, mas ele tem que colocar Deus à frente. Então, desde que eu comecei a fazer esses vídeos que eu venho falando. Então, o que eu quero dizer? O povo ali, eles já tinham passado, antes do Jordão, tinha ali aquela as 2,5 tribos, né? Os gaditos, os rubenitas e a meia tribo de Manassés. Essas aí não precisou passar, já receberam ali o seu quinhão, como é que chama? A sua parte. Eles tinham que ajudar, como eu já tinha falado, né? Eles tinham que ajudar a entrar naquela terra, mas eles tinham que passar junto com aquelas pessoas, ajudar aquelas pessoas. E aquelas terras futuramente, conforme elas foram, como é que chama? Elas foram, não foi assim igual a meia tribo de Manassés, igual os gaditas e os rubenitas. Elas foram feitas através tipo um sorteio. E a gente acha que, assim, pelos estudos, que era através do Urim e do Tumim. Então, que é a divisão, né? Aquela divisão que foi feita com as 9,5 tribos, foi justamente o Urim e o Tumim, que, segundo os estudiosos, falam que foi feito realmente assim, essa divisão, tipo um sorteio, que eram 2 pedras que os sacerdotes usavam, né, na sua vestimenta, e quando precisava receber a direção de Deus, uma palavra de Deus, e às vezes, muitas vezes teria que ser feito dessa forma, né? E o que eu quero dizer é que tudo ali foi feito na direção de Deus. O povo atravessou o Mar Vermelho, atravessou o Rio Jordão, né? Mais ou menos igual o Mar Vermelho, atravessou, já tinha deixado as 2,5 tribos, mas as 2,5 tribos veio para ajudar as 9,5 tribos, total formando as 12 tribos. Eles seguiram em frente, começaram Só que para eles conquistarem, eles tiveram que lutar. Olha só, tem uma parte aqui na Bíblia, deixa eu ver aqui, que eu li, capítulo 3, a partir do versículo 17, tem uma parte que diz assim, olha só. Tem uma parte que diz assim, ó. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e de todo lançará de diante de vós, ó, os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Então, o que eu estou querendo dizer, aquela terra tinha que ser conquistada. Deus é o dono de todas as terras, Deus é o dono de tudo. Tem que haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O povo de Deus saiu de uma terra onde eles eram escravizados, onde eles sofriam toda sorte de coisas ruins, que os homens, através de Faraó, de discriminação, de tudo, jogavam sobre eles. E eles estavam numa terra estranha, com deuses estranhos, e Deus queria que eles vivessem uma vida abençoada, uma terra onde existia, onde era considerado leite e mel, né? Onde teria a abundância de tudo. E essa terra que tinha abundância de tudo, estava na mão do povo que não cria em Deus. E Deus queria para os seus filhos o melhor. Mas para isso eles tinham que conquistar. E não é o que acontece com a gente. Eu estou sempre falando histórias diferentes, ou então continuando histórias da onde eu parei,
mas o objetivo é Deus. O que eu quero dizer, todos os dias são dia de salvação, todos os dias. E nós temos que procurar acreditar somente no nosso Deus. Só Ele é Deus, só Ele pode nos salvar, só Ele é dono da nossa alma. Existe uma alma sim, a alma é o nosso caráter. Esse caráter, ele precisa ser moldado por Deus, precisa ser educado por Deus, mas para isso nós temos que ler a palavra dele, nós temos que procurar uma igreja, procurar ver os conceitos de Deus, os preceitos de Deus, temos que aprender o que Deus quer para a nossa vida, para nós recebermos a nossa salvação. Porque nessa terra a gente já experimentou de tudo, e a gente não conseguiu nada. A única pessoa que pode nos salvar, nos libertar, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu não estou falando aqui de corpo, de carne, eu estou falando de alma. A nossa alma é eterna. Só existem dois caminhos, céu e inferno, Deus e o diabo, mal ou bem. Qual o caminho que você deseja? Você está satisfeito com a vida que você tem? Então, Deus, ele pode tirar você dessa situação. Agora me diz, o que eu quero dizer para vocês. Tudo foi com luta. Todas essas terras aqui conquistadas, foi com muita luta. Ninguém recebeu terra aqui sem lutar. Tiveram que enfrentar o exército inimigo. Os donos da terra era Deus, por isso ele tirou aquele povo dali e colocou o povo que cria nele. Então, o que eu quero dizer, receba o Senhor Deus, não rejeite uma palavra quando você estiver moribundo, quando você estiver triste, e mesmo quando você estiver feliz, não despreze uma palavra, não despreze a chance de entrar numa igreja, enquanto você tem os pés e as pernas para pisar no chão, enquanto você tem olhos para ler uma Bíblia. Não despreze, vá lá conhecer o nosso Deus. Com o nosso Deus eu não sofro, eu não choro, com o nosso Deus eu não preciso de médico. Não, com o nosso Deus, a Bíblia diz que o que vem para o justo, vem para o injusto. A diferença é a salvação da alma. Essa terra aqui, essa parte em que nós vivemos aqui na terra, isso é um tempo limitado, nós temos um tempo limitado. A nossa alma é eterna, mas ela aqui nessa terra, nesse corpo, ela é limitada. Vai chegar um dia em que esse corpo vai se acabar. E eu pergunto, para onde você vai? Você tem a certeza de que você vai para com Deus? Porque a gente tem essa certeza de todo o coração que existe somente um caminho correto, que é o caminho de Deus. Vou dar um exemplo, porque eu falo assim, quando você casa, você arruma um namorado, esse namorado você conhece ele por algum tempo e depois você casa. Você permite dividir esse namorado ou essa namorada com alguém? A mesma coisa o nosso Deus. O nosso Deus, até o diabo foi feito por ele, foi criado por ele. Mas o diabo, por permissão do próprio Deus, o diabo, por permissão do próprio Deus, quis ser mais do que Deus. E Deus não permitiu isso. Agora imagine nós. O diabo, ele é espírito. Ele entra nas pessoas. Por isso que você vê aí pessoa matando, roubando, surtando. E às vezes a pessoa fala assim, eu não entendi por que eu fiz isso, por que eu matei fulano, por que eu fiz isso com aquela pessoa. Mas é porque um espírito maligno entrou nela. Um espírito maligno entrou e fez tudo aquilo. Então depois ele sai, que a pessoa fica na sua consciência normal, a pessoa não entende o que aconteceu. Muitas vezes ela tira até a sua vida. Então o que eu quero dizer para você, existe sofrimento também? Existe. Em toda parte dessa terra, em qualquer lugar onde você vai. A gente está lutando não é para ficar nessa terra, a gente está lutando
para que quando nós formos chamados por Deus, para que a gente vá para o lugar certo, a gente vá para junto do Pai, do Todo-Poderoso. Para isso Ele já mandou o seu Filho aqui, para evangelizar, para curar, para libertar, para sofrer o que sofreu. E Ele venceu. Então, aceite a Jesus como seu único Salvador. Não divida Ele com mais ninguém. Jesus é único. Jesus é o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo é Deus. Ele venceu a morte. Hoje Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e está como nosso advogado. Enquanto Ele não vem, nós temos a oportunidade de recebermos a salvação aceitando Ele como seu único Salvador. Não despreze essa oportunidade. Deus é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso. Persistir em Deus persistir sem Deus é um engano, é decepcionante, é muito decepcionante, porque quando chega num determinado tempo, a gente vê que não valeu a pena quando chega na hora da nossa morte, se a gente conseguir ter tempo de olhar, de saber que a gente está morrendo. Então, por isso que a arca ia na frente. A arca simbolizava Deus ali na hora. Tudo que nós fazemos é com Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa. Em nome de Jesus, mais uma vez, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, Deus, o Conforto Eterno. Esse link que está aí, vocês digitem lá no YouTube e vocês vão sair direto no meu canal. Inscrevam-se. O objetivo desse canal não somente evangelizar, mas principalmente conseguir verba para mandar para missões, distribuir para as igrejas evangélicas que só falam o amor genuíno de Deus. Hoje é mais um dia de salvação. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.